Fala investidor, eu sou Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir o Fundo Imobiliário BTG Pactual Agro Logístico BTAL11, então fica ligado até o final do vídeo aí para todas as informações sobre esse relatório gerencial aqui do fundo. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e também curtir o vídeo, que ajuda muito aqui na divulgação do nosso trabalho. E, bom, o objetivo do fundo aqui é proporcionar rentabilidade à valorização de suas cotas no longo prazo através da aquisição e construção de ativos de escoamento e armazenagem distribuídos ao longo de toda a cadeia logística do agronegócio brasileiro. O fundo atua nas regiões de cadeia onde o déficit de infraestrutura e armazenagem é mais intenso e próximas das principais rotas de escoamento rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias. Aqui a gente tem umas características básicas do fundo, então ele iniciou as atividades lá em fevereiro de 2021, tanto a administração e custódia quanto a gestão são da BTG Pactual, tem uma consultoria imobiliária aqui da Funchal Investimentos, as taxas que o fundo cobra aqui é só a taxa de administração, de 1,10% ao ano sobre o patrimônio líquido ou valor de mercado, caso o fundo integre o IFIX. O IBETAL realmente faz parte aí do IFIX, mais ou menos 0,5% aí de composição no índice. Aqui a taxa de performance ele não tem, foi uma emissão só que esse fundo fez, são 5.982.000 cotas que ele tem, e o código de negociação dele aqui, como a gente já viu, é BTAL11. Com alguns destaques financeiros aqui do fundo, então o valor de mercado dele é 566 milhões de reais, o valor de mercado por cota aqui é de R$ 94,00, com a data base aqui de 30/6 de 2022. O valor patrimonial está acima aqui do valor de mercado, está em 617 milhões de reais. E o valor patrimonial por cota aqui em R$ 103,10. Então, a gente vê que o fundo está sendo negociado com certo desconto aí no mercado, abaixo do seu valor patrimonial. O rendimento mensal aqui foi de 83 centavos por cota e o dividend yield analisado aqui de 10,5%. São 32.502 investidores. Já comentei para mim se você é um investidor desse fundo ou não. Aqui a média ponderada do prazo dos contratos de aluguéis pela receita contratada é de 10 anos, tá? São 11 ativos diferentes que esse fundo tem. Aqui o volume médio diário de negociação é de 1,1 milhão, tá? Os contratos atípicos são 100%. E a capacidade estática aqui, 450 mil toneladas. Lembrando, esse é um fundo que tem foco na parte logística aí do agronegócio. Bom, aqui o comentário do gestor, então em junho o BTAL11 manteve o rendimento distribuído de 83 centavos por cota, representando um dividend yield analisado de 10,5% sobre o valor da cota de mercado no final do mês e de 9,7% sobre a cota patrimonial, acumulando aí 17 centavos por cota de resultado não distribuído. Os rendimentos foram integralmente distribuídos aí no dia 26 de julho, seguindo a política de distribuição do fundo. Aqui a evolução dos rendimentos, tá, por cota, então a gente saiu de 70 centavos lá em julho de 2021 para 83 centavos agora em junho de 2022, então acumulado aqui de R$ 9,60. Em junho, a gestora realizou novas operações no mercado secundário através da venda e compra parcial do CRs em carteira com o objetivo de destravar a correção monetária acruada e não distribuída. Esse giro parcial dos ativos resultou em uma receita financeira trazendo um ganho de capital de R$ 1.227.000. Esse resultado vai ser distribuído integralmente aos cotistas de forma linear, seguindo a estratégia adotada para a distribuição de proventos dos últimos meses. Põe aqui a rentabilidade bruta acumulada do BTAL, com base 100, tá? Então a gente pega lá em fevereiro do ano passado até junho agora desse ano. O BTAL está aqui abaixo do IFIX, como a gente pode ver aqui, muito abaixo aqui do CDI. Ambos, tanto o IFIX quanto o BTAL, estão abaixo de zero aqui, estão negativos, tá? Então, realmente, não tem sido um período muito bom aí, tanto para o BTAL quanto para fundos imobiliários no geral. Bom, em relação ao resultado de junho, aqui a cota mercado do BTAL encerrou o mês em 94,60, representando uma rentabilidade total de menos 3,5%. Essa rentabilidade acumulada no fundo desde o seu início é de menos 5,4%. No mesmo período, o IFIX retornou menos 3%. Então, cabe ressaltar que o retorno total do fundo já é líquido da provisão de imposto sobre ganho de capital total e despesas do fundo, enquanto a metodologia do IFIX considera a valorização bruta das cotas dos fundos que compõem o índice e seus rendimentos. E aqui, ao final do mês, o patrimônio líquido do fundo totalizava 617 milhões de reais, enquanto seu valor de mercado era de 566 milhões de reais, aquele desconto que eu comentei lá de 8,2% do valor de negociação no mercado secundário em relação à cota patrimonial. Bom, a gente continua com o comentário do gestor aqui, a inauguração do novo terminal rodoferroviário, Comendador Rubem Montenegro, Vanderlei e Turama, Minas Gerais.
Então, no dia 9 de junho aqui ocorreu o evento de inauguração do novo terminal de transporte rodoferroviário de açúcar no estado de Minas Gerais pela companhia Sucroenergética, usina Coruripe, em conjunto da empresa logística Rumo, maior operadora de ferrovias do país, que inclusive é uma empresa que tem negociação em bolsa, tá? O empreendimento faz parte de uma parceria entre as empresas para garantir maior eficiência no escoamento da produção do recurso da região do Triângulo Mineiro. Então, aqui é o primeiro terminal para movimentação de açúcar da malha central, aqui, Ferrovia Norte e Sul. Então, a gente vê aqui uma imagem dessa usina Coruripe. Então, aqui a nova unidade, com 153 mil metros quadrados aqui de área construída, possui capacidade para movimentar 2 milhões de toneladas de açúcar de exportação, VHP, por ano, e representa um marco estratégico para a logística da região. A estimativa da companhia é de que entre os meses de junho e outubro, pico da safra de cana-de-açúcar no centro-sul brasileiro, partam 15 trens de 120 vagões cada por mês de Turama em direção ao Porto de Santos. Essa moderna estrutura é altamente produtiva e engloba uma ferrovia aqui para agilizar o processo de carregamento, 2 tombadores, um armazém de açúcar com até 45 mil toneladas de capacidade estática e uma tulha de carregamento de 1.500 toneladas por hora, com potencial para carregar 3 trens por dia de forma ágil e eficiente. Em relação à recepção rodoviária, a capacidade prevista é de quase 300 caminhões por dia. Considerando cada caminhão carregado com 35 toneladas, esse terminal aí vai poder receber 10 mil toneladas por dia. E aqui o terminal Comendador Rubem Montenegro Vanderlei está conectado ao trecho central da Ferrovia Norte-Sul sob concessão da Rumo, batizado pela empresa de Malha Central. O trecho total da ferrovia concessionado à Rumo tem 1.537 quilômetros entre Porto Nacional, lá no Tocantins, e a Estrela do Oeste, aqui em São Paulo, e foi concebido para ser uma espécie de espinha dorsal aqui do sistema ferroviário do país, permitindo a conexão com outras malhas. Então, atualmente, o trecho norte-sul, sob concessão da Rumo, possui 580 quilômetros em operação. Claro que ele foi concessionado aqui para ter 1.537 quilômetros. E, por fim, cabe destacar aqui que o novo terminal não vai ser de uso exclusivo às operações da usina Coruripe para a movimentação de açúcar na região. O empreendimento vai ser bandeira branca e atenderá outras empresas interessadas na logística ferroviária. O contrato vai ser operado em regime de consórcio, reduzindo custos e elevando a produtividade do transporte com a Rumo Logística e ficando responsável pelo transporte do açúcar até o Porto de Santos. Então, conforme fato relevante divulgado aqui no dia 30 de 4 de 21, o investimento total realizado pelo fundo foi de 99 milhões de reais. Essa transação foi estruturada através de uma operação Build to Suit, BTS, em conjunto a um contrato de locação atípica pelo prazo de 15 anos com a usina Coruripe. E aqui comentando um pouco, né, sobre a usina, é uma empresa de capital fechado do setor sucroenergético alcooleiro, foi fundada em 1925, a partir da união de diversos engenhos do município de Coruripe, a 120 quilômetros de Maceió, em Alagoas. Em 41, o empreendedor Tércio Vanderlei adquiriu o controle acionário da empresa. Em 94, iniciou a expansão fora de Alagoas. A expansão continuou com a criação da Coruripe Energética em 2001, através da inauguração de novas usinas em 2002, 2005 e 2008. Hoje a empresa conta com 5 unidades industriais e um terminal de transbordo em Fernandópolis, com 9.400 empregados, capacidade instalada de moagem de 15 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, 500 mil metros quadrados de capacidade de produção de etanol. Atualmente, Coruripe é o 9º maior grupo sucroenergético alcooleiro do Brasil em capacidade de moagem. E lá em 2017, a companhia realizou sua primeira transação no mercado de capitais por meio de emissão de CRAs no total de 202 milhões de reais. Em 2022, captou 300 milhões de dólares aqui em bônus, bonds, com vencimento em 2027, juros de 10% ao ano, sendo a primeira captação da Coruripe no mercado internacional. E aqui no final de junho de 2022, a empresa apresentou os resultados financeiros da safra de cana-de-açúcar 21 e 22, auditadas pela PwC Brasil, que destacam que o lucro líquido total foi de 417 milhões de reais, 23% superior ao registrado na safra passada. E nesse período aqui, o faturamento líquido total foi de 2 bilhões e 900 milhões de reais, em linha com o resultado aferido na safra passada de 3 bilhões de reais, mesmo com a queda no volume de cana-de-açúcar processado, que se deu em função de secas e geadas na região do Triângulo Mineiro, onde estão localizadas 4 unidades. O EBITDA ajustado aqui foi de 1 bilhão de reais, mais ou menos, e de acordo com a companhia, do total da moagem de cana-de-açúcar na safra 21-22, 60,7% foi destinado à produção de açúcar, 4,7% cristal voltado para o mercado doméstico e 56% açúcar tipo VHP para exportação e 39,3% para a produção de etanol. Então aqui a evolução da alocação desse fundo,
Então, como a gente pode ver, embora o produtor brasileiro seja eficiente e entregue produções crescentes, a precariedade da infraestrutura e armazenagem diminui sua rentabilidade e competitividade face a outros produtores dos Estados Unidos e Argentina, e o Brasil trabalha na melhoria da eficiência logística, modernizando portos, ferrovias e marcos regulatórios, mas ainda há enormes gargalos a serem eliminados. Então, apostando nos resultados desse trabalho, o BTAL foca em ativos estrategicamente localizados nas regiões que apresentam maior déficit de infraestrutura e armazenagem e localizadas nos corredores de escoamento mais importantes do Brasil. E aqui a gente vê a primeira emissão de cotas lá em fevereiro de 21. Ele iniciou as atividades com a captação via oferta pública e CVM 400, captou 624 milhões de reais, 598 pós-custos aqui de emissão e distribuição. Lá em fevereiro de 21, ele já fez a aquisição aqui de um ativo estratégico e fundamental na cadeia logística de sementes do estado do Paraná, gastou aqui 42 milhões de reais, contrato atípico, cap rate de 9,25%, prazo de 10 anos. Ainda em fevereiro aqui um terminal de transbordo intermodal, então um terminal com demanda cativa do principal player de logística ferroviária do Brasil em Minas Gerais, 99 milhões de reais gastos aqui, contrato atípico, cap rate de 9,10%, um prazo de 15 anos. Também em fevereiro de 21, centro de recebimento de grãos, que é um ativo estratégico que viabiliza o modelo de negócio de revendas de insumos agrícolas no Paraná, 21 milhões de reais aqui, um contrato atípico com cap rate de 9,25, 10 anos de contrato. Terminal portuário em março de 21, então é um terminal fundamental para a cadeia produtiva agroindustrial do setor de papel e celulose, 48 milhões de reais, fica no Espírito Santo, contrato atípico 9,55% de cap rate e um prazo de 10 anos. Aqui um CRI Serpasa lá em março de 21, então CRI voltado para a conclusão da usina de álcool e etanol em região pioneira do oeste da Bahia, 60 milhões de reais de investimento, tem uma garantia real aqui, a taxa IPCA mais 9,3%, 10 anos de prazo. CRI Andali, em março de 21 também, um CRI para desenvolver o terminal em parceria com líderes de transporte ferroviário do país, em Goiás, montante aqui de 106 milhões de reais, tem garantia real IPCA mais 6,75% a taxa, um prazo de 10 anos. Os centros de recebimento de grãos aqui em março de 21, então são alguns ativos estratégicos, com mercado cativo em raio de atuação importante, uma das principais áreas produtivas de grão do país, no Paraná, então nas cidades de Maripá, Palotina e Cascavel, foram 59 milhões de reais aqui investidos, um contrato atípico, 9,25% aqui de cap rate, um prazo de 10 anos, um armazém refrigerado lá em abril de 21, a construção de armazém para atender a demanda do líder global de segmento de defensivos e sementes em Goiás, aqui um montante de 45 milhões de reais, contrato atípico, um cap rate de 9,10% e um prazo de 8 anos, e por fim aqui o armazém graneleiro em maio de 21, desenvolvido para abastecer a maior e principal planta da FS Bioenergia, localizada em Sorriso, Mato Grosso. Aqui, 75 milhões de reais investidos, um contrato atípico com cap rate de 9%, um prazo de 10 anos também. Bom, aqui o volume financeiro e concentração por ativo. Então, aqui a gente vê as concentrações por ativos aqui, 555 milhões de reais, 93% aqui mais ou menos alocados em ativos-alvo. Como a gente pode ver aqui, todos os ativos que eu mencionei, mais uma reserva de contingência e um caixa, tá? Então, aqui 7%, 17%, 4, 8, 10, 18, 2, 3, 4, 8, 13. Os mais relevantes aqui são realmente o CRI Andali, com 18%, e Coruripe aqui, com 17%, tá? Os demais todos ali abaixo dos 15%. Tem uma reserva de contingência aqui de 30 milhões de reais, 5%, e um caixa de 1% aqui, 13 milhões de reais. Aqui a receita mensal por ativo. Então, a gente vê que realmente Coruripe e o CRI Andali são os mais relevantes também, tá? Então, 14 centavos Coruripe, 11 centavos o CRI Andali. E aqui alguns ganhos de capital aqui com CRIs e renda fixa. Os ganhos de capital na ordem de 21 centavos e renda fixa 6 centavos. O total aqui 99 centavos de receita mensal. Bom, como é que se dá o pagamento de proventos aqui? A data base foi no dia 30/6, a data de divulgação foi no dia 19/7. Pagamento aqui foi no dia 26/7, então eles divulgam no 13º dia útil do mês e pagam no 18º dia útil do mês. O rendimento aqui foi de 83 centavos por cota, mês de referência aqui de junho de 2022. E aqui o resultado do fundo no mês de junho. A receita imobiliária foi de 3 milhões de reais, a receita com CRIs 1 milhão e 200, renda fixa aqui 369 mil, ganho de capital de 1 milhão 227 mil reais. Aqui o total de receitas de 5 milhões e 900, despesa do fundo de 613 mil e a despesa financeira aqui de 82 mil reais,
695 mil reais aqui total de despesas. Então, o resultado do fundo foi de 5.200.000, 87 centavos por cota aqui de resultado e 83 centavos distribuídos. Eles distribuíram 95% aqui do resultado do fundo. Com a composição do resultado no mês aqui por cota, então a receita imobiliária em 52 centavos, 20 centavos aqui a receita de CRI, 6 centavos a renda fixa, 21 centavos com ganho de capital. Isso aqui é importante ressaltar que não é recorrente, tá? Então, o ganho de capital não necessariamente vai acontecer todo mês. As despesas gerais aqui na casa de 10 centavos, 1 centavo aqui a despesa financeira, 87 centavos aqui o resultado do fundo, 17 centavos aqui de resultado acumulado a distribuir e um resultado distribuído de 83 centavos por cota. Bom, como é que está a carteira de ativos do fundo aqui? Então, tipo de ativo por percentual da receita contratada. Então, mais relevante é o terminal de transbordo intermodal. Depois a gente tem aqui o centro de recebimento de grãos, terminal portuário com 10%, aqui o armazém refrigerado e certificados de recebíveis imobiliários aqui com 26%, né? Não é imóvel diretamente, como o terminal de transbordo aqui, o centro de recebimento, o portuário e o armazém. Tem o armazém graneleiro aqui com 14% e o complexo industrial de sementes aqui com 8%. Perfil do locatário aqui por percentual da receita imobiliária contratada, então revenda de insumos 23%, açúcar e álcool 30%, operador logístico 33% e etanol de milho 14%. E aqui o tipo de contrato, como a gente já viu, 100% dos contratos desse fundo são atípicos. Bom, aqui o indexador também, então 100% dos contratos aqui da receita imobiliária contratada é via IPCA. Os vencimentos dos contratos aqui a gente tem por percentual da receita imobiliária contratada, então como eu comentei, a média ponderada aqui é de 10 anos, tá? 8,5% vencem lá entre 2026 e 2030, 72,8% entre 2031 e 2035 e após 2035, 18,7%. E o mês de reajuste aqui por percentual da receita imobiliária contratada em julho aqui, 17%. Bom, aqui a gente tem a localização da carteira de ativos do fundo, então são vários ativos diferentes em vários estados diferentes, então como a gente pode ver aqui, 5 no Paraná, tem no Espírito Santo, em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Bahia. E aqui a concentração por valor patrimonial e por receita contratada, então a gente vê aqui o RIED 22%, CR Andali 19% patrimonial e 14% da receita contratada, Coruripe 18% patrimonial e 19% contratada, FS Bioenergia 14% patrimonial e 13% contratada, o CRI Serpasa 11% patrimonial e 13% contratada, TPES 9% patrimonial, 10% contratada e Confrio aqui 8% patrimonial, 9% contratada. A gente vê que tem uma diversificação, apesar do fundo ser relativamente novo, tem 1 ano e pouco aí de funcionamento, ele tem uma concentração aqui bem diversificada, tem vários estados diferentes, são ativos interessantes e muito importantes aí para os seus inquilinos, então é um fundo que vale a pena a gente estudar, lembrando que eu não estou recomendando a compra ou a venda desse ativo. E é isso por hoje, esse foi o vídeo sobre o BTAL11, espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir esse vídeo, assina o canal também para não perder os próximos vídeos que a gente publica por aqui. E já compartilha esse canal aqui com aquele seu amigo ou amiga que tem interesse nesse tipo de conteúdo. É isso por hoje, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!